Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Hudson e, para quem não me conhece, acomode-se e vamos para mais um vídeo. Vou deixar para vocês aqui essa Faucet Design da Horizon, sei lá como é que pronuncia. Tá muito boa. Antes da gente conhecer essa Faucet, que é bem simples, bem rápido, eu vou deixar o link. Você só vai botar, você vai clicar aí, vai parar na página, você vai botar seu e-mail, sua senha e pronto, já vai estar logado aqui, beleza? Antes de a gente começar a falar dessa Faucet, vamos ver aqui como é que tá essa moeda. Ela está custando 3,28 dólares, 41 mil satoshis no momento, beleza? O volume total dela é 21 milhões, isso é muito bom, muito bom. Quanto menos volume máximo ela tiver, mais ela tende a valorizar. A circulação dela, aqui o volume dela em 24 horas, são 3 milhões de dólares movimentado e 424 mil BTC. Ela está no rank 120, aqui tem um site dela e tal. Vamos ver aqui as exchange aqui que pode negociar ela, tem a Torok, tem a Dragon e tal, tem a Binance, ó, já tá na Binance, tá bom. Tem a HIT BTC, Bittrex, tem a Huobi Global e tal. Então pronto, já sabe que a circulação dela máxima é muito boa, o rank dela é bom, o preço dela tá bom, então tá valendo a Faucet, beleza? Vou tirar até aqui, ó. Pronto, aqui é bem simples, vocês vão fazer, como eu disse, vocês vão botar seu e-mail, sua senha, vai estar logado, pronto. Você vai estar aqui dentro do site, ó. Aqui logo de cara aqui eles vão dizer aqui, ó. Deixa eu clicar. Aqui, ó. Por cada dia consecutivo, até 5 dias em que você usa a torneira, recebe um multiplicador de bônus. O primeiro dia hoje que eu comecei, não recebo nada. O segundo dia vem, você ganha 1.2 mais. O segundo dia, o terceiro dia você ganha 1.4 vezes, 1.6 e aí vai. Até que dia 5, 1.8 mais uma rodada de bônus, onde você pode ganhar até um Zen. Dia 6, 2 vezes, tá vendo? Aqui é bem simples, aqui no próprio site você pode criar sua carteira aqui. Ele te dá aqui a carteira para você criar da própria Horizon. Mas você pode usar uma carteira também da Economy. E como vocês sabem aqui, que eu só uso Economy, né? Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum. Eu só uso Economy, eu gosto muito dessa carteira. Então vou usar a Economy aqui da Horizon. Vou pegar aqui o Receive. Vamos copiar a carteira, copiado, né? Vamos voltar aqui para o site. Só colar aqui a carteira. Lembrando que essa Faucet funciona todos os dias. A cada 20 horas você pode vir fazer sua Faucet. Beleza? A gente vai botar esse triângulo aqui dentro daquela caixinha ali, ó. Pronto. Afirmação. Vamos esperar um pouquinho. Opa, deu erro, peraí, vamos tentar de novo aqui, peraí. Pronto. Afirmação. Cadê que não tá indo? Deixa eu carregar a página aqui, peraí. Vamos botar de novo a carteira. E vamos clamar. Foi porque saiu aqui, pessoal, tá vendo? Voltei pro meu login, ó. Só botar o e-mail e a senha, tá vendo? Bem rapidinho. Aqui, vamos botar a senha, a carteira. Vamos pegar aqui agora, preencher esse captcha, né? Pronto, agora vamos apertar aqui claim. Esperar para ver, né? Cadê Horizon Reza 24 horas? Vai, pedestre. You can reach e tal, etc. Aqui, ó, 55.900. Deixa eu aproximar para vocês verem. 55.909 satoshi. Está sendo transferido para sua carteira. Por favor, espere 1 minuto e cheque em histórico, não sei o que lá, para confirmar um negócio desse. Vamos ver aqui, ó. Get involved and become part of the revolution, come back. Pronto, vem de novo em 20 horas. Tá vendo? E já vai ter um bônus de 1.2, o bônus que a gente vai ganhar aqui, ó. No próximo clique que a gente fizer aqui no site. Beleza?
Vamos ver aqui na economia, eles pedem até 1 minuto, né? Vamos ver, eu creio que não tem entrado ainda. Vamos botar aqui na carteira. Horizon. Ainda não, tá vendo? Mas já tá aqui, ó. Que entrou, tá recebendo, tá vendo? 55.909 satoshi, ó, enviado aqui pra mim, tá vendo? Então tá valendo, é bem rápido, você só vai botar sua carteira lá. Como eu falei, se você quiser, você pode criar sua carteira da Horizon aqui mesmo no site que eles têm aqui, beleza? Se você não quiser, se vocês não quiserem, já tiver a carteira da Coinomi como eu tenho, como eu uso aqui, só botar sua carteira da Coinomi aqui, da Horizon aqui, da Coinomi aqui, beleza? E a cada 20 horas vocês podem vir estar fazendo aqui. Lembrando que vocês vão ganhar de 50 a 60 mil satoshi no primeiro claim. E a partir do segundo claim você já tem uma bonificação. A partir de cada dia que passar você vai ganhar uma bonificação melhor. Beleza, pessoal? Então o vídeo é esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui!